Em 2018, aqui em São Paulo, Brasil, desenvolvemos um ciclo de palestras a respeito de um assunto que muito nos interessa, a Chawan. Este ciclo de palestras teve a participação de ceramistas japoneses radicados no Brasil. O documentário que vocês estão prestes a assistir foi realizado graças ao financiamento coletivo muito bem sucedido. Muito obrigada a todos que participaram deste projeto. A Chawan é utilitário que cabe em uma das minhas mãos. Há inúmeras maneiras de se fazer uma Chawan. Eu posso fazer com porcelana, posso fazer com faiança, posso fazer com cerâmica. Aqui no Brasil é muito comum a utilização da argila. O meu trabalho e de todos esses ceramistas que participam deste projeto é feito com argila. Alguns ceramistas produzem a sua própria argila, outros compram de indústria uma argila já pronta. Existem de diversas cores, vai depender da sua necessidade. O ceramista, quando constrói a sua Chawan, ele a constrói como se fosse um arquiteto. Ele tem um projeto anterior, ele sabe para que ele vai fazer aquela Chawan. Para a cerimônia do chá, para colocar um arroz, para colocar uma sopa, uma sobremesa, qualquer coisa. Mas ele primeiro sabe por que ele vai fazer essa Chawan. E a partir disso, ele sabe também o volume que se ocupa nesse espaço e a forma, o design, a finalização. Ele pensa em tudo antes de começar a fazer essa Chawan. Amassa-se o barro para tirar todas as bolhas que eventualmente estejam dentro da argila. Centraliza esse barro. Depois que estiver bem centralizado, abrimos um buraco com o dedo e ao abrir esse buraco, pensamos na profundidade e no diâmetro dessa base, como se fosse a construção da sua casa. A base com a preocupação de que tenha um pé. E aí então você sobe a parede. Depois que essa parede está totalmente pronta, você dá a forma final. Espera-se secar no dia seguinte ou depois, você prepara o seu pé. Você faz o acabamento, kizuri. Em seguida, levamos a peça para uma primeira queima, que nós chamamos de biscoito. O biscoito é queimado a 900 graus. E além de tirar todo o carbono da argila, ela prepara a peça para receber a esmaltação. Dessa forma, ela está totalmente porosa para receber o esmalte, que é um líquido. Depois da esmaltação,
a peça é levada para um forno de alta temperatura e a 1300 graus torna-se vidro. Então todo esse esmalte torna-se vidro.世界中によほど寒いところの場所じゃないところでは焼き物っていうのが発達してます。粘土っていうのはこうちぎるとか切るとかいうのにはすごく便利な簡単に切れたりちぎれたりするものですよね。その上にねこう紐になしたり面に出したりこうカーブして立体にするっていうことが簡単にできる。それを乾かしてそれで火で焼くということで焼くとね最初の粘土と全然違ったものになるでしょう。水に粘土の場合は水に溶けるけど焼いたら水に強いものができる。全然物質的には違ったものになる。そういうところで粘土っていうのが人間の人のなんていうのかな文化というかそれにものすごく影響を与えた。人間がこうものを作って違うものを成していくっていうのに対してものすごく影響を与えたものじゃないかなと私は考えています。この粘土が世界中にどこにでもあるんです。もちろんブラジルにもあるし日本にもあるしもうヨーロッパにもあるしどこにでもある。こんないいものがね世界中にどこでもあるっていうことがね私はもうすごいことだと思ってます。で私はね撮るのが好きなんです。一昔前の大量生産の方法ですよね。ろくろっていうのは割合に単純な形になりやすいんですけど、その上に彫ったりくっつけたりしながらなんか面白いもの作りたいなと思ってますけどね。上薬っていうのは私は土でできた上にこう服を着せるようなそんなつもりでいます。でヨーロッパとかメソポタミアの方からのとかエジプトの方からの、上薬というのは最初はね塩と砂でガラスを作ってできたんです。で東洋の方では窯が少しずつ発達していって高い温度ができたんです。そしたら薪の灰と、土のシリカの部分が化合してガラスができたんです。それでね茶碗を持つ時にねこうやっては持たないんです。こうやって持つんです。この中に熱いものが入った時にこうやったらね持てるんです。この鋼台がないとここにくっついてしまうからね。そしたら手がものすごく熱くなるんです。今日本で茶碗って言えば一番みんなが頭に浮かぶのはご飯を食べる茶碗なんですよね。日本語で茶碗っていうのにお茶漬け茶碗とか吸い物茶碗とか汲み出し茶碗とかいろいろ茶碗って名前のつくのはそのセレモニアで茶に使う抹茶茶碗だけじゃなくてその茶碗っていうのはいろんなHá inúmeras maneiras de se usar uma chawan. No nosso dia a dia, na cerimônia do chá, em diversas outras maneiras. Basicamente, nós conhecemos 3 tipos de chawan. Um para arroz, que é uma forma mais cônica,
para caldos e sopa uma forma mais arredondada, para suportar o calor, inclusive, e a chawan para a cerimônia do chá. E aí essa então vai depender muito da personalidade de cada ceramista que eu fizer. De、その時私は初めてっきりセラミック陶芸全てをねこう見せるのかなと思ったら茶碗プロジェクトということで茶碗を中心にというふうにおっしゃったんで、なんで茶碗だけなのかなと思いました。で本間秀子さんにお聞きしました。理由は2つあるそうです。秀子さんおっしゃるように、だって須崎さんどこのうちにだって茶碗あるでしょ。そのくらい茶碗がないとご飯も食べられないしお茶も飲めないし、それから2つ目にこれはやっぱり本間さんご自身が陶芸家でありまた教えてるっていうことからの理由だと思うんですが、習い始めたら茶碗を作ることによってろくろの技術を学ぶんですね。それを3年5年もう長い時間かけて基本を学ぶ、それが茶碗なんだそうです。私が今まで作りましたお茶碗の中では割と好きで、1個だけ取ってあるという意味のお茶碗なんですけどね。で結局あんまり飾りっていうのがなくて、ただ本当に穏やかにその中に強さがあって優しさがあるっていうのが私のやりたかったことなんですけどね。一応それができたような時にですね、私はそのお茶碗作りをやめたんですの。でなぜやめたかって言いますと、記事からお話ししますけどね、お茶碗を作るのをやめる原因っていうのはですよ、まだまだこれから先何十年経ってからでなきゃ私は茶碗を作る資格がないと思ったんですね。それでやめちゃったんです。で皆さん欲しいって言ってももう茶碗はできないって言って一点張りで。それで初めに私が焼き物を習うようになってからですよ。それは私の先生がね、お茶碗作れとおっしゃったんですよ。それで私夢中でお茶碗作りましたの。それでこれはよくできた、あれはできた、これは先生の言う通りにできたと言ってたんですけどね。である時私浜田瀬尾先生のファンでね、昔から。浜田先生のアトリエでお宅の今窯は昔は本当にわびさびという感じでしたの。そこでお話を伺ってる時にですよ、自分はねもうお茶碗今作れないって、年取ってから作るからとおっしゃったんでしょう。なんで年取ってから作れるんだろうと思ったんですよ。それがとても疑問でしたのね。でしばらくして私もブラジルに来てからもう本当何十年も経って、これを作った時は来てから十何年かそのくらいですけれども、それで何か分かってきたんですね。現在作る資格がないっていうことがね。それでそうだったかと思って。っていうのはですね、焼き物の世界っていうのは初めに焼き物の勉強が始まると湯飲み茶碗をと作らされるわけですよ。それが本当に寸法がきちっとできるまで、物差しなくてもできるようになるまで作ったらいいんです。そうするとその次の段階になるっていうような意味ですよね。それでその茶碗もですね、陶工っていうんですか、それ目指してね、そういう自分は陶工になろうというと思った人なんですよ。このお茶碗たくさん作りますの。それでいていいところはそれで吸収していくわけですけどね。
Alguns ceramistas colocam no forno a gás, outros trabalham com lenha, outros ainda fazem a queima de raku ou elétrico. Vai depender da atmosfera de queima que esse ceramista quer. E para cada atmosfera de queima, para cada forno, terá um resultado completamente diferente. O anagama, originalmente, ele foi feito a partir de um buraco. E para alimentar esse anagama, utiliza-se madeira de vários tipos. No Japão tem uma madeira ideal e aqui no Brasil os ceramistas usam principalmente pinheiros e eucalipto, por causa da alta concentração de resina que essa madeira possui. Isso em uma câmara só. Depois tem um noborigama, que são várias câmaras, depende, 2 câmaras, 3, 4, tem até de 7 ou mais câmaras. Também com alimentação de lenha. Então a primeira câmara é aquela que recebe a lenha. As demais vai recebendo um calor cada vez menor e em muitos casos a última câmara é reservada para fazer a queima de biscoito, onde o fogo leva as cinzas, é que há uma grande concentração dessas cinzas que vidram de formas, dando texturas e cores diferentes para uma mesma seleção de peças. No forno elétrico, você trabalha com várias temperaturas. Se eu preciso de um forno mais linear, que me dê cores e finalizações de padrão, eu preciso de um forno elétrico. Para que haja uma produção de peças com vidrados a partir de cinzas, eu tenho que fazer uma mistura com água, com cinza e outros minerais, e dessa forma então eu consigo um vidrado e esse fogo vai me dar a atmosfera que eu preciso para dar cor e texturas diferentes. Raku yaki っていうのはですね、温度が低いから吸水率が高くてですね、使っているうちに色が変化してまいります。でそれを景色なんて言いますんですけど、そういうのとですね、柔らかい感じがしますので、お茶碗にはものすごくですね、いい感じがする。手で持った感じとかですね、唇に当たった感じが優しい感じがいたします。私はその楽焼きを40年ほど前からやってきてますので、それを今日は説明させていただきます。こういうやり方ですけど、隅に風を送りましてゴーッとやりますと温度が相当高く上がります。炊き終わった時にですね、1時間ぐらい経ちましてから蓋を外しまして、お気をどけまして、これをそっと入れて朝まで置いときますと、これが焼き。使えなきゃいけませんですから、お茶をやってる人が茶碗作りますとちゃんと茶碗になりますけど、セラミスタが茶碗作ってもなかなかこの使える茶碗はできにくいです。こういう方法ですので誰でもできますから、皆さんやってみて。これがない人はこのスプーンで大丈夫です。これもない人が多いですから、これはろくろを使う人が使っている道具ですけど、そういうわけですから、こういう板を準備しましたら誰でもできます。As preciosas chawans para a cerimônia do chá, segundo o nosso mestre Ori,
nós precisamos de um forno de hakuyaki, que eu consigo através do gás. É um forno menor, um forno fácil de ser trabalhado, com uma queima que dura em torno de 1 hora e alguns minutinhos, e eu tiro de dentro desse forno as peças incandescentes por volta de 1000 graus e faço uma redução térmica de modo que me dê cor e textura que eu preciso para essas peças. E o que nos importa realmente é que essas peças queimadas em hakuyaki têm uma certa porosidade ainda, mesmo depois de prontas. E dessa forma, quando é colocada a água ou chá para a cerimônia do chá, dentro delas é preservado o calor que não queima as minhas mãos. Eu ainda consigo segurá-las com todo o calor necessário para esse chá.そしてやっぱりこの茶道というのは日本の文化の中でも非常に伝統的なもので、伝統というよりも日本のあらゆる文化が中に含まれております。この着物だとかお道具だとか、こういう数寄屋建築だとかお軸だとかね、そしてお茶を勉強することによって日本という国が見えてくるというか、日本の良さ、そして精神文化の良さが非常に見えてくると思います。で、一番のお茶を契機として茶道というものが始まりました。で、今回その一番のお茶を契機としての一番の基本的なものが茶碗です。茶碗をお出しして、お客様にお出ししてお茶を飲まれて、そういうモメントがすごい交流になる。これが世界中の輪に広がっていくと思います。Dizem que há 6 aspectos na boa tigela do chá. A primeira é rim. Rim podia interpretar como refinamento, ou genuinidade, ou dignidade. E wabi, a beleza da simplicidade. E sabi, a beleza da serenidade que vem com o passar do tempo. E outros 3 relacionados com as sensações, a sensação de volume, a sensação de força, o dinâmico, e sensação de pureza. Aqui tem cerâmica Hagi. Essa cerâmica absorve o líquido facilmente. Então, toda vez que tomar chá, essa chawan Hagi absorve o chá. Daí, transformando a superfície do esmalte. Sen no Rikyu, né, o fundador da cerimônia do chá, ele mandou para o artesão Chojiro, né, e criar chawan ideal para a cerimônia do chá, né. Então, nós podemos considerar que o haku é um dos melhores chawan do cerimônia do chá. No mundo do chá, né, essa parte chama-se kodai. E kodai é considerado um tipo cara do chawan, né. E apreciando essa parte no kodai, nós podemos observar, né, barros. Alguns chawan, essa parte é sem esmalte, né? Não tem esmalte. Então nós podemos observar o barro. Essa parte kodai pode decidir o valor do chawan.
Quando eu cheguei em 1974, aqui no Brasil não produzia torno elétrico. E eu trabalhei com aquele torno de pé mais ou menos 10 anos. Depois, aqui no Brasil, começou a produzir torno elétrico. E depois consegui torno elétrico. Aí eu trabalho tudo em torno elétrico. A migração japonesa para o Brasil, ela foi iniciada em 1908. Naquela época, a gente precisa lembrar que o país estava sendo movimentado pela produção do café, era uma potência mundial na produção e exportação de café, e devido à ausência de mão de obra e outros planos das elites nacionais, começaram os processos de imigração de mão de obra estrangeira. E aí a gente tem vários europeus, italianos, espanhóis, portugueses, e também teve uma migração maciça de japoneses nesse período. Eles chegaram no Porto de Santos, em 1908, vindos do Porto de Kobe, no Japão. E o Kasato Maru, esse primeiro navio, ele trouxe 781 imigrantes japoneses para cá, os nossos primeiros imigrantes japoneses. Chegados em Santos, eles passaram pela hospedaria dos imigrantes e foram realocados nas fazendas de café do interior paulista. Então, assim, a gente sabe que os primeiros imigrantes, eles ficaram na região de Guatapará, perto de Ribeirão Preto, e eles foram seguindo a linha do trem. E a disposição das primeiras colônias, como se fala dos imigrantes japoneses, segue justamente a linha do trem. Essas primeiras colônias, que é um termo que foi muito utilizado, academicamente mesmo, mantém ou é uma tentativa de manutenção de uma tradição ou de uma cultura pré-migratória. Então a gente percebe que vários desses migrantes, eles falavam japonês em casa, eles tentavam ensinar japonês, o Nihongo, para os filhos, e várias práticas também que eles aprenderam com o Japão, aliás, é a maneira como eles enxergam o mundo, né? É só essa maneira que eles enxergam o mundo, eles tentaram transmitir para os filhos e para as outras gerações aqui no Brasil. Então é interessante observar que a imigração japonesa para o Brasil, ela é muito particular no sentido que esses imigrantes, eles criaram, né, um meio de comunicação e difusão de uma cultura japonesa brasileira, e hoje a gente tem no Brasil a maior comunidade de descendentes de japoneses, ou a maior comunidade nipodescendente fora do Japão. Pensando nessas várias realocações, a gente tem que lembrar de algumas particularidades. Algumas regiões do estado de São Paulo, elas retêm características únicas desses movimentos migratórios vindos do Japão. E um deles é Yuba, que foi fundado na década de 30 e tem uma configuração muito particular. Aqui na comunidade, cada pessoa tem suas tarefas, atividades, né? E tem pessoas que trabalham na roça e tem pessoas que preparam a refeição no dia a dia. Tem música, né? Dança, coral. Tem pessoas que tocam sopro, piano. E também tem bastante forte atividade de beisebol, atletismo. E também tem muita relação ativa com as comunidades de fora, né, através da troca, né? Então tudo está ligado, conectado. Quando eu era criança, quando a Mitsue já começava a, né, fazer cerâmica, mas eu nunca assim conheci, ouvi a história porque que ela começou, né? Sempre eu via ela fazendo cerâmica e é muito, mas é gostoso usar
cerâmica dela, né, na hora da refeição, é algo muito especial, né, mas é uma coisa que já faz parte do nosso dia a dia, como sala de dança, como o som de instrumento que a gente ouve no dia a dia. Então, a gente nunca, na verdade, para ser sincera, a gente nunca pensou o que isso significa. Assim que eu sinto que, a primeira vez que eu falei, né, como nunca foi questionado isso, mas pensando bem é isso. Né? Tem gente que gosta de piano, tem gente que toca todo dia, mesmo dia, o piano, a gente ouve de longe, fulana está tocando piano, que legal. Né? Assim, uma coisa importante para essa pessoa, o universo dessa pessoa. Né? Dentro do coletivo tem um espaço de indivíduo, cada pessoa tem né, seu trabalho.みんなでやっとったんよ。でもやっぱしこの回ってろくろっていうのも何せ回れば何かができるっていうのは分かるんだけど、誰もねできなかったのね。で私がしつこいタイプなんか知らんけどずっとね暇があったら休み時間とかその粘土で回しとったのね、ろくろ。兄が作ってくれたよ。そう今もあるよ、トーラでね。こんな太いこのぐらいちっちゃいトーラで機械が横についとってこうやって回るのね。でそうね、私の粘土は白粘土がね砂が多いですね。でも温度には耐えれるのね。高い温度、どんな温度でも形も崩れんきゃ何もせんけど、こういうもし出てきた時にこういうとこにちょんってぶつかるとパラッといくのね。それでちょっと砂はやっぱしある程度落とした方が沈めた方がいい粘土になるね。そうすると大変だけど、私は松茶碗によくそれちょっと混ぜてね使ったりする。わざと。そうわざと。でも本当に抹茶碗ぐらいね、やっぱしふわーんとしてるのね。軽くて太く作って軽いのね。でいい色が出るね。すごくいい色が出る。明るくて私の登り窯で焼いても明るく出るね。そうで登り窯はこれもお兄さん？そう兄。最初ねこの辺に一段窯の窯を作って焼いとったのね。2つ作っていまいち気に入らんっつって、じゃあ今度はどこに作ったら森の中作るって言ったら、何どうしてそんな遠いとこ作るんっていう感じでね、ここがいいっていうんで作るようになって、あそこに。でもずっとそっちね。そう5段、最初3段だったのよ。それをちょっと伸ばして5段にして、まだまだ伸ばすって言ったらいいそんな線でいいって言ってるよ粘土取る時はね、私何を作ろうっていうのは考えないね。重いから重くて時間がかかるからね、まず粘土を作らんと何もできんっていうのがあるから、まず作るよね、一生懸命作らんと。で一回粘土作ることによって一回のケーマーダができる釜炊きができるぐらいの粘土を揃えるね。でそれから、今日は何作りたい、って感じで、今日は本当は違うものを作らんと釜はいっぱいならんだけど、今日はこれしか作りたくないって言ったらその時の一応ね、今日は何作ろうと思った時にそれできればいいね。それでも違うものを作りたいっていう時があるのね。
そういう時はやっぱり作りたいもの作った方のが後からできて気に入るね、気に入らんくはならないからね、やっぱしその時に思ったものを作った方が気に入るね、最後できてきた時に。でそうやって作る、私はいつも。Estudar os objetos, o chawan, o artesanato japonês, também é uma maneira de você acessar um pouco da cultura japonesa, como a sociedade japonesa se pensa, e até mesmo uma ideia de humanidade. E sobre a cerâmica, é interessante que o Japão, por conta do período Tokugawa, tem uma grande presença masculina na produção de cerâmica, seguindo os moldes do Iemoto, que é a forma de transmissão do conhecimento e dos saberes e das técnicas sobre como se faz esse artesanato. E não é restrito só à cerâmica, mas, por exemplo, carpintaria, arquitetura, vários elementos da arte do artesanato japonês foram transmitidos dessa forma no período Tokugawa e majoritariamente por homens. São pouquíssimos casos de ceramistas mulheres nessa época. E um dos elementos da cerâmica japonesa praticada no Brasil, a grande diferença é que ela tem uma presença feminina muito expressiva. E em entrevistas feitas, inclusive por outros antropólogos, é interessante notar que essas mulheres, elas começaram a fazer cerâmica aqui como uma maneira de se libertar dessa ideia masculina de produção do conhecimento da cerâmica. Então aqui no Brasil a gente tem a presença das mulheres em peso produzindo a cerâmica e, no caso, o chawan. Coisa, tem uma parte de uma linha cônica e uma curva na base que tangencia a linha cônica e depois tem uma base e só. Às vezes eu faço umas com a borda um pouco aberta, que é um tipo de curva que facilita o entorno, o entornar do líquido, quando faz um ochazuke, por exemplo. Aí, o resultado é assim. O primeiro contato que eu tive com a cerâmica foi numa aula de hobby com o professor Masayuki Sato, que era um ceramista que fazia muitos utilitários. Mas na primeira aula eu cheguei a sentir uma emoção tão grande que na noite eu não conseguia dormir, de tão agitada que eu fiquei com o prazer que eu senti do contato com a argila e poder formalizar ideias com minhas próprias mãos,
Aí eu ficava pensando, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, quero fazer aquilo e aquilo outro também. E como eu sou designer, eu tenho um projeto, eu mesma vou executar, então eu posso modificando no decorrer da construção, mas o designer normal tem que delegar o seu desenho, a sua ideia para uma fábrica. E não, nesse caso eu mesma estava fazendo tudo. Isso era uma delícia. Acho que é por isso que eu acabei ficando na cerâmica, entre outras coisas. Quando eu trabalho, eu penso que eu estou fazendo uma arte contemporânea, mas tem gente que fala que as coisas que eu faço têm um ar oriental. Mas se tem um ar oriental, porque eu nasci no Japão, apesar de morar no Brasil, eu tenho um histórico de 9 anos que vivi no Japão. E cada um carrega consigo a sua história, né? O trabalho de cada um é único. As minhas primeiras peças de torno eu fiz, né, nesse torno de pedal, e como eu não tinha muita prática, eu tinha que fazer tudo devagarzinho. Aí teve uma hora que o eixo, o giro começou a sair do eixo, mas eu continuei acompanhando esse eixo errado e a peça foi ficando torta, mas no final o resultado estava muito interessante. Aí eu falei, tem uma graça isso. Aí eu fiz mais algumas peças deixando o torto acontecer. E eu acho que ainda bem, eu vi uma graça. Agora, analisando isso, é uma espécie de wabi-sabi, porque você aprecia a imperfeição, não é? A beleza da imperfeição. A maior parte das chawans que nós vimos até agora preserva um conceito muito profundo da filosofia japonesa, que é o wabi-sabi. Principalmente quando existe a utilização do fogo durante a queima, porque o fogo, este é, de certa forma, incontrolável. Por onde ele passa, ele vai deixando as suas marcas. E isso faz com que as chawans, as peças de cerâmica em geral, tragam esse conceito tão japonês que mostra a natureza e a beleza dessa natureza com a questão do tempo.まあ、あれです、焼き物ですから、作った人の人間がこう出てまいりますんで、茶碗だけでなくていろんなものはですね、作家の人間が現れますんで、まあ、感じがいいものができるように努力をしたいですね。いましたよ、私も。で、それである時にやっぱりもう何十手作るでしょ。そうするとね、物差しなくてもピタッと寸法が合っちゃうんですよ、これもまたいけないことで、職人になったことになりますからね。それもいけないし、その中間のちゃんとした焼き物師になるにはね、もっと作っていいものを見なきゃいけないなと思ったんですよ。
まあそんなことで、この茶碗はその時点でね、やめちゃったお茶碗なんです。で、それでしばらくしてから、まあ、1年くらい前ですけど、いろいろ茶碗ね、感じることもあって、今だ、これからだったらできるかもしれないと思いましたの。その時の茶碗がね、一応これなんですよ。やめたのと始めたのと同時なの。それでこれから、今はね、これから先は作ってないんですけどね、現在私がちょっとでも不自由になって、初めてできるんじゃないかなっていうところに到達したのが現在なんです、私。まあそんなわけで、茶碗っていうのはそれですね、私の先生がね、茶碗の大きさっていうのはね、玉じゃないってわけね。で、それを見て、取った時に、その中にね、なんていうんですかね、世界を感じるような茶碗ができた時には、本当の茶碗だよとおっしゃったんですよ。はあ、そういうものかなと思ってね。皿の一番最初っていうのは手なんです。だから手の上に食べ物を置いて、もう一つの手で食べますよね。だからで、茶碗の一番最初は私は両手だと思ってるんです。両手で器になりますからね。水も汲めるでしょ。Provavelmente a primeira sopa do mundo e provavelmente o primeiro misoshiro e provavelmente o primeiro cozido da história da humanidade aconteceu no Japão, graças à cerâmica de Omon. Lá na Nanzan Daigaku, que eu sou professor também, tem alguns exemplares desses potes de Omon feitos, trançados com corda, e eles são alguns dos registros antigos que a gente tem sobre como a humanidade mudou a maneira de pensar a comida. Porque até então a gente vivia de caça, e agora que se inventou um recipiente para cozinhar a comida, agora a gente podia se assentar e construir uma cidade em volta, construir um vilarejo. Então, a cerâmica japonesa, ela não é pouca coisa, não. A cerâmica japonesa, ela influencia, ela mostra como a humanidade estava mudando, estava parando de caçar e agora estava montando suas cidades, seus vilarejos e começando a comer comida quente. Existem várias maneiras de pensar esses objetos, esses materiais, esses utensílios do dia a dia que nós usamos, e talvez a antropologia da arte pode ajudar a gente. Tem algumas leituras da antropologia da arte, principalmente a francesa estruturalista, eles pensam que a arte em si, e todos os objetos que a gente cria com a arte, é uma forma de comunicação, é uma linguagem por si só. Tem gente que vai além. Esses objetos que a gente cria, eles moldam e mudam a própria realidade. Tem vários pesquisadores no mundo inteiro pesquisando esse tema, não só com cerâmica japonesa, mas com a antropologia da arte em si. E a gente percebe que agora, através desses objetos de arte, a gente pode entender como os homens, as pessoas se relacionam. E talvez, isso foi já falado hoje, isso talvez seja super interessante, que o Chawan, ele também é uma maneira de você pensar na comunicação e na interação entre pessoas. Então, talvez a minha fala aqui não é falar do objeto em si, mas falar das pessoas em volta desse objeto. Né? A importância que esses objetos criam na hora de a gente pensar a sociedade, pensar a comunidade, pensar a vivência, né, em sociedade. Por falar em Chawan, eu acho que a gente não pode esquecer também de uma pessoa que acho que não foi mencionado aqui nas palestras, né, que é o Kitaoji Rosanjin. O Rosanjin ele foi um artista múltiplo. Ele viveu no século XIX para o século XX. Ele experimentou toda a modernização do Japão. E o Rosanjin era uma pessoa muito polêmica. Além de ser um artista, né, que transitava por vários campos, ele foi gravurista, foi pintor, foi ceramista, mas ele foi também provavelmente o primeiro gourmet do Japão, uma pessoa que gostava de comer bem. Né? E como ele fazia cerâmica, ele praticamente inverteu a relação da cerâmica com a comida. Porque, normalmente, né, nós temos a cerâmica primeiro e os chefes são convidados, então, para criar
o seu prato a partir dessa peça de cerâmica, né? Mas o Rosanjin, ele inverteu, como ele sabia fazer cerâmica, né? Ele primeiro pensava no prato, na receita, né? Para depois pensar na cerâmica. A gente sempre tem uma relação muito afetiva com o Chawan. Eu lembro em casa, cada um tinha o seu Chawan. Meu pai tinha um dele, era um pouquinho maior. A gente é uma família de mulheres, basicamente, meu pai, minha mãe e 3 filhas, né? E cada um tinha o seu Chawan e tinha muito ciúme dele. Eu tenho uma Matcha Chawan, é uma herança da minha avó. Ela trouxe aquilo do Japão, né? Então, imagina, os meus avós todos, tanto paternos quanto maternos, vieram como imigrantes do Japão para o Brasil, e foi um dos objetos que a minha avó materna escolheu trazer com ela. A minha mãe, a filha mais velha, passou para ela, mas já faz algum tempo que ficou comigo, uma herança, e é um objeto muito querido, porque me traz muito essa lembrança da minha avó. それから茶碗っていうのと全然違うんです、内容が。あなたがおっしゃったお茶碗とおっしゃった時はね、なんか家族を、家庭を感じて、その母親の温かさを感じるわけ、その音に。なんか焼き物ってお茶碗とか、とにかくこう使ってて、なんていうか肌に触れるっていうのはね、そういう使命があるんじゃないですかね。こう抱いた時に。ね、ただそのものじゃなくて母親であったり、それでいろんなその思い出がよみがえってくるわけですね。この程度で今後のこと思い出せませんけど。Na Chawan estão as histórias individuais. Estão as famílias. Estão os amigos. A Chawan faz parte da narrativa de cada japonês, da infância à velhice, das alegrias e das tristezas. E para quem a confecciona, está o desenvolvimento do ser, a disciplina e o aperfeiçoamento constante. A Chawan é o universo em suas mãos.
はい、若い皆さんに、なんか翔子先生の方からメッセージか教訓みたいなものございますか？私が受けなきゃいけないんでしょう、これからね。結局は要するにね、続けていくことですよね。コンチニューはね、それでもって生まれてくるわけですからね。お茶碗を作る場合もただぐるぐる回すだけじゃなくて、先生がこうおっしゃったから今度からこうしなくちゃっていうのは初期のことであってね、自分で感じるようになりますよね。ふったこはこう自然にそのカーブっていうかね。で私はそこまでできたわけじゃないですけどね、これからやろうかと思って。それだけです。教訓ってそれで常にやっぱりこれなんか作ってる時に無になってね、それが大事じゃないですか。生まれてくるものを待つっていうことだと思いますよ。できるだけそういうふうにやっていこうかと思ってます。もうちょっと自由な時期になったわけでしょう、これでね。自分で自分を批判してね、それでしてきましたでしょう。鞭打ったつもりで自分だけども、そういうのと解放されてね、今度今までいっぱい作ったんだから、それで勘弁していただいて、これから自由に作ってみたいなっていうのが私の現在です。